Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A gente vai ver aqui o curioso caso desse jogador da Bielorrússia, Vyacheslav Didishko, que se tornou grande mestre, meus amigos, acreditem, aos 46 anos de idade. A gente fica assim porque, em geral, ali a turma que se torna grande mestre tá na faixa ali, em geral, né, próximo dos 20 anos. Né? Claro que a gente tem casos ali 11, 12 anos e pouco, 13 anos, 14, 15. Existem esses casos, né? Mas é sempre nessa faixa aí, até os 20, 20 e pouquinhos anos. Aos 46 é muito raro, né? Se tornar um grande mestre, porque a vida demanda muitas outras coisas. E a maioria das pessoas não pode se dedicar integralmente ali, né? E não ter outras preocupações, ter o foco total, né? Então é um caso muito curioso e o auge desse jogador se deu aos 55 anos de idade. Ele continuou crescendo até os 55 anos de idade. Ele chegou a quase 2.600 de rating feed, numa época onde esse rating valia mais, tá? Ali final do século 20. Então, numa época onde o rating valia mais, tá? Então é sensacional a história aqui do Vyacheslav Didishko, e a gente vai ver ele jogando aqui aos 29 anos de idade contra o Garry Kasparov, tá bom? Aqui no ano de 1976, é isso? 1978, tá? Vale dizer que o Vyacheslav está até hoje na ativa, ele não joga mais torneios valendo rating nem nada disso, mas ele tá vivo aí, 70 e poucos anos de idade, 75 se eu não me engano, e um grande jogador, né? E a gente vai ver esse caso curioso. Então ele com 29 anos ainda tá longe de se tornar um grande mestre. Ele só se tornaria um grande mestre 16 anos depois dessa partida, tá bom? Agora, vamos ver se ele já jogava bem mesmo não sendo grande mestre? Vamos ver essa partida aqui contra o velho Kaspa, tá? E você, se quiser melhorar no xadrez também, já baixou o aplicativo XB Pro? Você também pode melhorar. Lá tem trilha de aprendizagem de 0 a mestre, tudo tranquilo, você escolhe quanto tempo você quer se dedicar por dia, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, é você que escolhe, tá bom? E ali o sistema faz tudo para você, cria os cursos, cria sua trilha de aprendizagem, é o conteúdo dos livros dos grandes mestres na palma da sua mão. Baixe hoje mesmo o XB Pro. Vamos dar uma olhada então aqui, o Vyacheslav abre a partida com o peão dama. Garry Kasparov vai jogar a sua boa e velha defesa índia do rei, meus amigos, tá bom? Então vamos ver o Vyacheslav encarando o fortíssimo preparo de aberturas de Garry Kasparov na Índia do rei. Bispo em E2 foi jogado, roque coloca o rei em segurança, e aqui bispo G5 segue o desenvolvimento, a variante Averbá. C5 ataca o centro, temos agora D5 avançando com o peão e H6. Garry Kasparov questiona o bispo. O bispo volta, mantendo a possibilidade de atacar o peão de H6 em algum momento. E6 foi jogado pelo Kasparov, atacando o peão central. Dama D2, como quem não quer nada, conecta aqui, né? Possibilita o grande roque, mas também, claro, tá de olho no peão de H6. Garry Kasparov finge que não viu, segue com o peão toma. E aqui, bispo por H6 não seria uma boa ideia por conta desse lance D4 aqui, né? E depois bispo por bispo, aqui rei por G7. E as pretas têm uma boa posição, um bom centro, cavalo atacado, peão caindo. Nada a reclamar, as pretas ganham um peão sem nenhuma compensação para as brancas. Por isso, E por D5 foi jogado e agora sim o Kasparov toma um tempo para proteger o seu peão de H6. E também, queira ou não, já pode até jogar um F5 no futuro com o rei aqui bem seguro. H3 foi jogado, torre em E8 pelo Kasparov. Temos o lance cavalo em F3 seguindo com o desenvolvimento, bispo em F5, passa esse bispo aqui para uma boa atividade, né? As peças estão chegando. E aqui bispo D3 foi jogado, então o Vyacheslav questiona o bispo do Garry Kasparov. E aqui, pela primeira vez na partida, o Kasparov não vai para o melhor lance da posição. Aqui a gente está no lance 13, o Kasparov provavelmente não tem o preparo até aqui nessa variante, porque os melhores lances da posição são o cavalo aqui em E4, hoje em dia é o lance jogado nesse tipo de posição, tá? Cavalo em E4 aqui indiscutivelmente traz a igualdade para as pretas, porque você está atacando aqui a dama, em geral vai para esse monte de trocas, tá? E aí depois de um dama C2, por exemplo, atacando a torre, protegendo o peão, F5, uma continuação bem natural aqui com o cavalo D7, partida ainda complicadíssima apesar das trocas,
né, com chances aqui para os dois lados. Pressão em C4, pressão em B2, as peças aqui, uma posição bem ardida, uma posição bem técnica, tá? Ok, meus amigos, mas Garry Kasparov não faz essa leitura e vai com o lance dama D7, que é um tanto estranho. Traz a proteção aqui do bispo, é verdade, e tira a casa do cavalo, mas claramente o Kasparov está de olho em desenvolver o cavalo por A6. Será que esse plano é bom? Aí que tá. Será que esse plano é bom a longo prazo? O Kasparov acreditou que é. Joga então com o lance dama D7. O Stockfish não reclama tanto assim, mas já não gostou muito. Dama C2 foi jogado, colocando pressão em F5. O Kasparov segue com o cavalo A6, preparando um cavalo B4. Notem que A3, o cavalo vai para casa de C7. Por isso, o bispo por F5, o Vyacheslav prefere trocar tudo aqui. Fala, vamos embora jogar. Kasparov ficou com o peão dobrado. Não é exatamente um problema nesse tipo de configuração. O rei ganhou mobilidade, o peão tá dando suporte pro peão central. Rafa, você tá falando isso porque não é o Tripinha. Se fosse o Tripinha que tivesse jogado isso daí, você ia falar, pô, cara, você tá dobrando, você tá estragando seus peões de novo, né? E ainda se fosse estrutura fishbone, espinha de peixe com 3 triplicada, a gente poderia dizer que era bom, mas a espinha de peixe parcial a gente já sabe que não tem o mesmo efeito. Que isso, Rafa? Você tá inventando esses termos todos aí. Bom, grande roque foi jogado aqui pelo Vyacheslav, colocando o rei em segurança, protegendo o peão aqui de B2, por que não? E já conectando as torres, preparando para trazer para o jogo. E o Kasparov joga o lance cavalo em E4. Cavalo toma, o Kasparov feliz da vida desdobra os seus peões, e aqui cavalo em H4, de olho na casa de F5. E aqui começam os problemas do Kaspa. Porque o peão de D6 caiu numa estrutura do tipo Benoni, né? Começou com uma Índia do rei, mas caiu numa estrutura do tipo Benoni. O calcanhar de Aquiles desse tipo de posição é o peão de D6. E é claro que você pode pensar em jogar um bispo em E5 de qualquer maneira. É uma boa possibilidade, mas esse bispo vai ser expulso daí em algum momento. O cavalo vai vir para casa de F5 e vai existir essa pressão. Kasparov não gosta de jogar na defensiva. Ele detesta jogar se defendendo. Ele faz o que for. Ele prefere perder se ele tiver que jogar se defendendo. Porque ele vai sacrificar qualidade. Ele vai arriscar tudo. Ele vai arriscar tudo para tentar um contra-jogo extremamente dinâmico e com energia. E na maioria das vezes ele ganha fazendo isso. Vamos ver. Torre E5 foi jogado pelo Garry Kasparov, um lance arriscadíssimo, porque claro, em algum momento o bispo aqui pode ganhar um tempo e ir atacando o peão e a torre não consegue voltar defendendo o peão. Qual que é a ideia do Kasparov com esse lance? Ele está evitando o lance cavalo F5, ok, temporariamente é verdade, e se bispo aqui em F4, talvez o Kasparov ganhe um tempo aqui com torre H5, não dá tempo de capturar o peão. Lance arriscado, instável. O Vyacheslav vai para o melhor lance da posição G4, meus amigos, reforçando a ideia de jogar o cavalo em F5 e o Kasparov não tá afim de ficar se defendendo. Até porque o bispo defende aqui, mas uma hora a casa cai. Kasparov tem problemas, vocês conseguem perceber isso? Kasparov segue agora com o lance cavalo B4, um lance natural, ataca o peão de A2, ataca a casa de D3, por que não jogar um lance como esse? Afinal de contas, o cavalo em D3, quando o bispo se distanciar, depois em algumas linhas você tem até duplo de cavalo, vai recuperar material. Parece bom, mas os computadores são, como é que chama? Carrascos. São verdadeiros carrascos, que até mesmo acusam problemas nos lances de jogadores como Garry Kasparov. Contra o Carlsen, os computadores ainda não têm coragem de fazer isso. Mas aqui os computadores apontam B5, melhor execução de todas, e somente depois desse lance cavalo sem B4, porque existe uma questão dinâmica, um ataque aqui em B2, que vai existir com o cavalo aqui em D3, coisas mais profundas, né? Por exemplo, o cavalo em F5, cheque com o dedo na cara, torre B8, entrega o peão de D6, é uma linha, né, um tanto quanto difícil para os seres humanos, um tanto quanto profunda, mas de fato depois dessa continuação, as pretas não tem mais o problema do peão passado ali das brancas, conseguiram segurar a posição, não que a posição ainda seja fácil e tranquila, mas existe igualdade material e chances para os dois lados. Difícil, muito difícil até mesmo para Garry Kasparov. Kaspa segue com cavalo B4, meus amigos, vocês conhecem, o cara é boxeador, ele vai pra cima, essas continuações de B5 aqui é mais a cara do Carlsen, eu acho que o Carlsen jogaria, tá, um B5 aqui tranquilamente.
Mas o Kasparov é boxeador, ele vai pra cima. Cavalo F5 foi jogado, o Kasparov já sabia que ia vir essa bomba e ele estava preparado para isso. Ele pode escolher entre jogar passivamente o lance torre D8 e se defender até o resto da partida, ou meus amigos, Kasparov, torre por cavalo foi jogado, se livrando desse poderoso cavalo, que ironicamente é chamado de cavalo do Kasparov, né? O cavalo na casa de F5. Ele se livra do cavalo do Kasparov, e aqui então G por F5 segue com o lance cavalo D3, mais uma vez o computador quer esse, cavalo D3 com cheque. O lance parece muito bom porque é cheque, o peão de B2 agora também está atacado. Rei C2 foi jogado e aqui o Kasparov tem a ideia do B5, mas a ideia é muito boa, mas a execução talvez seja tardia, porque agora C por B5 foi jogado, torre B8, tudo bem, B3 já protege toda a posição. Kasparov vendo tudo isso segue com cavalo por B2, ele se livra primeiro desse peão e deixa esse como alvo, faz sentido. Mas agora o problema todo, olha o susto que o Kasparov vai levar agora. Porque torre B1 foi jogado, Kasparov já devia estar preparado para isso. Kasparov dá uma boa risada aqui porque joga com cavalo C4, ameaçando cavalo A3, vai recuperar material. E aqui eu acho que o Kasparov toma um susto, porque o lance jogado foi A4. Meus amigos, nesse momento, creio eu, que Garry Kasparov começa a se preocupar de verdade. Porque cavalinho A3, é verdade, o Kasparov pode recuperar material a hora que ele quiser, mas o que vai sobrar para as brancas? Depois de um cavalo A3, rei B3 melhorando a posição do rei, cavalo por torre e torre por cavalo, o que sobra para as brancas? Vamos ver se a sua leitura posicional tá bacana aí, né? Porque a contagem material tá igual, mas quem você acha que tá melhor? Ah, eu tô vendo a barrinha, é as brancas. É isso, é essa a resposta que eu queria. Não é essa a resposta que eu queria. A resposta que eu queria é: existe uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama com suporte do rei, as brancas têm uma vantagem posicional enorme, um final melhor. Provavelmente um final vencedor. Foi isso que eu quis dizer, Rafa. Então, beleza. Cara, esse final é melhor para as brancas. Não que seja fácil ainda de vencer um final como esse, porque, queira ou não, o peão é passado, mas as pretas têm algum tipo de contrajogo. Não é fácil exatamente progredir numa posição como essa, mas estudos aqui mostram que as brancas acabam tendo um final melhor. Longe de ser fácil, mas é possível. É possível e, como a gente viu aqui, o Vyacheslav, cara, ele tem um nível absurdo, né? Um nível muito forte de jogo. Rafa, chega dessa análise aí, você vai fazer uma análise de quantos lances? De 200. 200 é o máximo, eu prometo. Por isso, meus amigos, A4 foi jogado aqui pelo Vyacheslav. Aqui o Kaspa tomou um susto. Tanto que ele segue com o lance torre 8. O Kasparov deve estar babando, né? Espumando, meus amigos, espumando. Ele quer encontrar um contrajogo. Seguimos com o lance torre de H em D1. Bispo em F6 foi jogado pelo Garry Kasparov, segura um pouquinho o peão, traz a possibilidade do rei, abre a coluna G, um lance dinâmico. Rei B3 foi jogado, encosta no cavalo, cavalo A5 com cheque. Rei A2 foi jogado, eu volto para casa de C4. Rei B3, cavalo A5 com cheque. Rei C2 e o Kasparov fala, se você quiser um empate eu aceito, vai. Ué, você tá num dia de sorte, virou pro Vyacheslav. Falou, garoto, hoje é seu dia de sorte. Se você quiser empatar comigo, eu aceito. Joga rei B3 aí, cavalo A5 e vou fazer o quê? Ó? Só porque eu estou sendo muito bonzinho com você, hein? E o Vyacheslav fala, o quê, meus amigos? O quê? Pega essa! Torre B3 foi jogada evitando aqui, não aceitando a proposta de empate de Kasparov. Ele não é grande mestre, hein, pessoal? Imagina o mindset do cara. E aqui, porque o empate ele já tinha aqui, né? O Kasparov já tinha posto até o relógio nessas horas. Fala, vai, vamos empatar aqui. Não. Torre B3. Kasparov é assustado, segue com o lance torre E7. E aqui, mais uma vez, o Kasparov deve ter tomado um susto, meus amigos. Porque Vyacheslav segue com o absolutamente audaz e o lance. Quase uma falta de respeito para o Kasparov esse lance. Torre C3, meus amigos. In your face! Torre C3 atacando o cavalo, deixando a torre, indo mais uma vez. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele se arrependeu de não aceitar o empate do Kasparov? Não! Porque esse lance, mais uma vez, leva para um final onde as brancas têm, de novo, esse terror. Se o Kasparov não aceitou aquela vez, ele não vai aceitar agora. O Vyacheslav sabe disso. Esse final com 2 contra 1 na ala da dama, rei distante. Maioria distante. Kasparov segue com o lance cavalo em A5. Ele
Mantém as peças no jogo. Aqui, cavalo A5, a coisa tá ruim, tá feia. Bispo em F4 foi jogado. Calcanhar de Aquiles atacado. O Kasparov não vai nunca jogar um lance torre D7. Segue com o lance bispo E5. Fala... Mas aqui, meus amigos, mais uma vez o Kasparov viu que a pegada é complicada. É complicada, é difícil. F6 foi jogado. Olha a pancada. Um lance que deixa esse peão super alvo, super enfraquecido, mas é dinâmico. Porque ataca a torre é a defensora do bispo. Você não quer tirar a torre dessa coluna e deixar ele fazer o crião passado. Por isso você também não quer capturar esse peão, porque aqui surge esse ataque, mais uma vez o crião passado. Por isso torre 8 foi jogado praticamente forçado. E agora sim, bispo toma, torre e torre G3, meus amigos. Olha a leitura desse F6, agora dando suporte para G7. Kasparov não pode permitir isso, segue com torre G5. Temos torre toma, peão toma. Bora jogar esse finalzinho. Torre E1 ataca o peão. Rei G6 encosta no peão enfraquecido. Cai o peão de E4, cai o peão de F6. O Kasparov deve estar com as bochechas já, tipo baiacu. Deve estar com cara de baiacu já. Baiacu com o olho arregalado fazendo não com a cabeça. Tenho certeza que ele está fazendo isso nesse momento. Rei C3 foi jogado aqui pelo Vyacheslav. É verdade, ele fazia cara de baiacu quando a coisa tava feia pra ele, o Kasparov. Regala o olho desse tamanho, faz bochecha de baiacu e não com a cabeça. Vocês sabem disso que acompanha o Kasparov. Faz cara de baiacu nesse momento. Segue com o lance cavalo B7, sobrevivendo. Mas aqui, mais uma vez e pela última, o Kasparov falou, não aguento mais esse pirralho. E não é pirralho aqui, tem 29 anos, mas ele foi se tornar grande mestre aos 46, né? Então podemos chamar ele de pirralho enxadrístico aqui. Um monstro, né? Um gigante, né? E aqui então, nem se perde tempo aqui para preparar o avanço do peão. O Vyacheslav já rasga um A5 aqui, o Kasparov vendo que o moleque não é brincadeira. Moleque não, esse marmanja não é brincadeira, né? Abandona aqui a partida, meus amigos. Que é isso? O cara nem grande mestre é. Abandonou porque não dá mais. Aqui você vai ter que capturar esse peão. Você está tendo uma maioria. A torre vai invadir o milharal, como diria o mestre Molina. Cai peão, cai tudo. Aqui o peão dispara. Não tem como parar esse peão. Vai jogar com uma torre a menos. Não faz nenhum sentido. Vyacheslav Didishko, que lenda, né, cara? Ele aos 29 não era... Ele já era bastante conhecido, campeão da Bielorrússia por várias vezes. Ele foi acho que mais de 15 vezes campeão da Bielorrússia. Um negócio assim, um negócio assustador. Mas, curiosamente, ele só foi se tornar grande mestre aos 46 anos de idade. E seu auge foi aos 55, né? O curioso caso de Benjamin Button, eu não sei o que é isso. É muito curioso. Aqui tem um pouquinho o rating dele atualmente é 2.506, claro que teve uma queda depois do seu auge, né? Anos depois, ainda que ele segurou o auge de novo. Olha isso, cara, o cara é muito monstro. Ele caiu do auge dele para 2.547 em 2006, recuperou tudo em 2010, né? E depois caiu, aí ele falou, não, aqui é meu teto, eu não quero baixar de 2.500. Provavelmente foi esse, né? Ele falou, não, 2.500 eu mereço ficar acima de 2.500 e parou por aqui. A gente vê que no de rápidas ele realmente foi caindo mais, né? Muito bem, meus amigos. E o relatório, Rafa, mostra aí o relatório do Chess.com, 96,1% para cima do Kasparov, 90% do Kasparov, meu, o cara jogou absurdamente. E segundo as máquinas, o lance brilhante aqui, bispo em F4, né? Deixando a torre aqui, não tá nem aí. Essa torre ficou aí, sensacional essa partida. E eu fiquei tão empolgado que para finalizar aqui o vídeo, eu vou jogar uma partida também aí. Vamos ver se eu vou conseguir. Opa, deu pau aqui na plataforma, deu pau. Então, o que aconteceu aqui? Chamou, produção, o que é isso aqui? Não tá recarregando a página. Fecha a janela e abre outra. Caramba, é sério? Não tá funcionando o chess.com. Caiu a plataforma, ainda bem que deu tempo de eu gravar o vídeo. Então tá bom, meus amigos, por hoje é isso. O universo não quer que eu jogue, depois dessa pintura do Kasparov, não quer que eu jogue tinta guache nessa pintura a óleo, não é isso? Então tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!